O que é candidíase? A maioria das pessoas associa o termo candidíase apenas à infecção vaginal pelo fungo Cândida. Apesar da candidíase vaginal, também conhecida como monilíase vaginal ou vulvovaginite por Cândida, ser a forma mais comum de candidíase, ela está longe de ser a única. A candidíase não costuma provocar quadros graves em pessoas saudáveis, com sistema imunológico em perfeito estado. Nesses, a candidíase costuma ser superficial, como nas monilíases de pele, boca ou vagina. Todavia, em idosos, pacientes com doenças graves ou indivíduos imunossuprimidos, o fungo cândida pode vencer a resistência do sistema imunológico, atingir órgãos internos e provocar grave infecção generalizada, chamada de candidíase disseminada ou candidíase invasiva. A cândida é um gênero de fungo que possui dezenas de espécies, muitas delas capazes de provocar quadros de micose nos seres humanos. No entanto, na maioria das vezes que um paciente desenvolve alguma infecção pelo fungo cândida, a espécie responsável é a Candida albicans. Candidíase é o nome que damos a qualquer infecção fúngica causada pelas várias espécies do fungo cândida. Uma candidíase pode se manifestar de várias formas, desde infecções superficiais na pele e mucosas, como são os casos de candidíase vaginal, de candidíase oral, conhecidas como sapinho, candidíase peniana ou de intertrigo, que são as micoses nas dobras da pele, até infecções graves em órgãos internos, como na candidíase do esôfago, candidíase das vias urinárias ou nos casos de pneumonia ou meningite por cândida. A candidíase vaginal pode ocorrer em pessoas que não são sexualmente ativas. Isso ocorre porque a Candida albicans é um membro normal da flora vaginal. Não é preciso ter relações sexuais para ser colonizada pela Cândida. Isso significa, porém, que a transmissão sexual de Cândida não ocorre nunca ou que a candidíase vulvovaginal não esteja associada à atividade sexual. Por exemplo, um aumento na frequência de candidíase vulvovaginal costuma ser notado quando as mulheres iniciam atividade sexual regular. Além disso, parceiros de mulheres infectadas têm 4 vezes mais chances de serem colonizados do que parceiros de mulheres não infectadas. E a colonização do casal é geralmente pela mesma linhagem de Cândida. Em geral, 15 a 20% dos homens apresentam o pênis colonizado por Cândida. O risco de colonização é maior se a parceira tiver história de candidíase vaginal recorrente. A candidíase, ela não surge somente em pessoas com sistema imunológico fraco. Outros fatores podem levar ao aparecimento desta micose. Um exemplo clássico é o uso de antibiótico por tempo prolongado, pois os antibióticos, eles matam as bactérias, mas eles poupam os fungos. Deste modo, ele reduz a competição por espaço e alimento, facilitando a vida dos fungos que colonizam o organismo. A candidíase oral também pode ocorrer em pessoas sem doenças do sistema imunológico, principalmente em crianças pequenas. Cabe ressaltar que, neste caso, a candidíase é restrita e provoca poucos sintomas. Quando a candidíase oral é mais severa, isso nos leva a pensar em um estado de imunossupressão, baixa imunidade. Doentes imunossuprimidos, como nos pacientes com AIDS, câncer, uso de quimioterapia, transplantes de órgãos, uso crônicos de corticoides, doentes graves internados em CTIs, podem apresentar infecção fúngica generalizada chamada de candidemia. Os sintomas da candidíase podem ocorrer em diversas partes do corpo, pele, mucosas, no trato gastrointestinal, de diversas formas. Cada pessoa com maior grau ou menor grau. Isso vai variar de acordo com a microbiota, com o sistema imunológico que ela afetar. A gente tem a parte da fadiga crônica, que é o desequilíbrio da flora intestinal, que daí tem a parte de difícil digestão, de equilíbrio intestinal, quando a gente fala que é o intestino preso. Síndrome do intestino preso, onde tem todo o desequilíbrio intestinal. Infecção oral está relacionada à má higienização bucal, uso de órteses mal alocadas. Pacientes relatam em seus sintomas
sensação de ardez na cavidade oral, gosto ruim na boca, sensação de queimação, edema, eritema, alterações no paladar, dificuldade de deglutir, mau hálito, pontos avermelhados no palato ou na área mucosa da mucosa oral, ardência de halitose, dificuldade de deglutição, gosto desagradável na boca, dificuldade até de higienizar a própria cavidade oral. E com o tempo fica mais grave ainda, ocorre o sangramento nesses aspectos da cavidade oral. Tem a parte da infecção dos fúngicos de unhas e peles, que todo o sistema imunológico fica enfraquecido. Tem um excesso de crescimento de cândida nesses locais, a unha fica enfraquecida, corrosiva, com aspecto escuro, fica com umas manchas esverdeadas nas unhas. Se é na pele, a pele fica meio avermelhada e também com a possível parte de coceiras também. Outros sintomas relacionados à candidíase aparecem refluxo ácido, acne, alergia, asma, sangramentos, que nas gengivas ou na parte genital, inchaço, prisão de ventre, língua rachada, desejo por alimentos processados, diarreia, tontura, flatulência, sintomas de peso no estômago, indigestão, insônia, irritabilidade, coceira nos olhos, baixo libido, muco nas fezes, dores musculares, náuseas, ataque de pânico, fadiga, extrema persistência e má coordenação, perda de memória, psoríase, sensibilidade de fragrâncias, produtos químicos, sensibilidades à luz, dores fortes de estômagos e até mesmo retenção de líquidos. Candidíase vulvovaginal, CVV, que é um sintomas que aparece na genital feminina, cujos sintomas vai piorando de acordo com as fases inflamatória, vai se agravando cada vez mais e sempre vai ocorrer aquele desconforto, limitando a mulher na sua qualidade de vida, onde tem aquele surgimento de secreção, corrimento branco, que parece flocos, de consistência de leite coalhado. Em cada fase ela vai se piorando, é bem próximo da fase menstrual, e isso piora para cada mulher. Ela ocorre inicialmente com a vaginite aeróbia, ela piora na menstruação. A mulher tem queimação, ardência na parte genital, irritação e disúria. A outra fase tem a trichomoníase, piora durante a menstruação. Sintomas são parte que fica sintomática, pode aparecer ou não a disúria. Tem o prurido, a queimação e a irritação. Tem a fase da vaginite citolítica, piora na fase lútea. Os sintomas predominam na queimação, ardência e, eventualmente, o prurido. A candidíase no pênis. Embora seja menos comum, os homens também podem ser afetados por essa doença. Pode apresentar inchaço, vermelhidão e dor na glândula. E pode causar lesões devido à coceira. A candidíase oral é um sinal de alerta para problemas na flora de germes. Pode acometer pacientes diabéticos ou doenças que podem diminuir a salivação e podem potencializar a presença dessa doença. Os sintomas são lesões brancas de aspecto cremoso na parte da língua ou na parte interna das bochechas e do palato. A candidíase de esôfago. Quando ocorre esse tipo de manifestação, é um sinal de alerta o paciente identificar que há algo de errado com o sistema imunológico. Normalmente, a candidíase de esôfago acomete pacientes que estão infectados por HIV. Pode causar dor ao engolir e dores no peito. A candidíase de pele é a manifestação cutânea da doença. Pode apresentar uma placa avermelhada na pele, pode coçar ou doer e pode acometer as regiões de virilha, axilas, bolsa escrotal, embaixo das mamas e na região entre os dedos. A candidíase de trato urinário. Normalmente acomete os pacientes que estão hospitalizados. Pode ser assintomática, mas também pode ser sintomática. A assintomática só vai ser percebida através de alterações dos exames. E a assintomática, ela tem um sintoma mais ou menos parecido com a cistite bacteriana, que seria dor ao urinar e micção frequente. Candidíase disseminada. Normalmente ela atinge pacientes com imunológico debilitado. Essa cândida ela pode se desenvolver de forma descontrolada, afetando o sangue e os órgãos vitais. E o descontrole dessa doença é devido a esse paciente já estar com o sistema imunológico dele prejudicado. Então, é a forma mais grave da doença. O diagnóstico clínico da candidíase
Baseia-se na presença de sinais e sintomas e dados da história do paciente que apontam para infecções oportunistas. Sempre que possível, colhe-se amostras de secreções, raspados da lesão, sangue e outros fluidos para a identificação do fungo da Cândida e posterior realização de terapia precoce. O diagnóstico laboratorial é feito pela pesquisa do antígeno beta-1 3-glucana e hemocultura, que ao microscópio a fresco mostra leveduras, esporos e pseudo-hifas. Tratamento da candidíase. Na atualidade, o tratamento de candidíase consiste na administração de medicamentos conforme as manifestações clínicas, tanto tópicos quanto de uso sistêmicos, isolados ou associados, creme e via oral. Na candidíase oral, o tratamento é feito com bochechos de nistatina ou com fluconazol. Os fármacos comumente empregados são os polienos, como a anfotericina B, fármaco descoberto em 1953 e que permanece como fungicida de escolha no tratamento da maioria das micoses sistêmicas em suas variadas formulações. Os antifúngicos azóis, como o fluconazol, cetoconazol e o voriconazol, e as equinocandinas, na formulação tópica ou oral. O período de tratamento para a candidíase disseminada, que é o quadro mais grave, por exemplo, é de no mínimo 14 dias após a negativação da cultura, e para a candidíase vulvovaginal recorrente, pelo menos 6 meses de terapêutica de manutenção após a terapêutica inicial. Os antifúngicos, especialmente os de uso sistêmico, via oral, possuem inúmeros efeitos adversos como náusea, dor abdominal, vômito e diarreia. Podem desencadear nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, reações de hipersensibilidades e ginecomastia. Além disso, muitas cepas vêm desenvolvendo mecanismos de resistência aos tratamentos convencionais. Para tanto, pesquisas e estudos publicados recentemente procuram reforçar a importância da terapêutica coadjuvante ao tratamento convencional. Por exemplo, o uso de probióticos que contêm lactobacilos, o uso de própolis, o extrato etanólico da própolis vermelha, o extrato de alho in vitro e a terapia fotodinâmica antimicrobiana.